Marlon aceita a proposta de Bárbara, não por ganância, mas pela mãe. Por dentro, ele já tem um plano. Ao ver o estado de Jussara no hospital, Marlon fica completamente abalado. O olhar dela fraco, a respiração pesada, ele segura a mão da mãe e promete. Ele vai conseguir o dinheiro, custe o que custar. Enquanto isso, Sofia começa a desconfiar de Ellen. O jeito dela mudou. O tom de voz, frio demais. Sofia diz que quer voltar para casa, mas Ellen não gosta nada disso. E pouco a pouco começa a mostrar quem ela realmente é. A menina sente medo, um medo que cresce a cada palavra. Só que Sofia não é boba, e ela tem uma grande ideia. Uma ideia que pode virar o jogo e fazer essa vilã se dar muito mal. Em outro momento, Rian e Cami se casam. Tudo parece perfeito, até que um detalhe inesperado surpreende a todos. Ninguém estava preparado para aquilo. Logo depois de receber o dinheiro, Marlon surpreende Romano. Nada acontece como o esperado. Tudo fica ainda mais tenso quando Bárbara faz uma nova proposta a Marlon. Dessa vez, pesada demais. O policial entra em choque. Ele não consegue acreditar. Bárbara, envolvida em um esquema desse tipo? Visivelmente nervosa, ela tenta se explicar. Marlon, me escuta, isso não é o que você está pensando. É um negócio que realmente dá certo. Você vai ganhar uma boa grana. Você precisa pensar na dona Jussara. Marlon respira fundo, o coração dispara e ele pergunta direto. Aquela luta que você perdeu, mesmo estando em vantagem desde o primeiro segundo, você perdeu de propósito, não foi? Bárbara desvira o olhar, fica em silêncio e responde, seca. Eu não quero falar sobre isso. Marlon a encara, sem piscar. Mas eu preciso saber. Se eu vou entrar nesse esquema, eu preciso estar por dentro de tudo. Surpresa, Bárbara pergunta. Isso quer dizer que você vai aceitar a minha proposta? As mãos de Marlon começam a tremer. Ele tenta disfarçar. Engole em seco. Eu vou pensar no que fazer, mas eu preciso saber mais. Animada, Bárbara começa a explicar o esquema. Fala sobre apostas, sobre lutas, sobre derrotas calculadas. Então, basicamente é assim. Se eu chegar nas finais com um certo número de derrotas, Marlon a interrompe. Eu acho que já entendi. Eu prometo que vou pensar, tá bom? Bárbara insiste. Mas pensa com carinho, você vai salvar a sua mãe. Algum tempo depois, Marlon chega ao hospital. Ele vai ver Jussara. No caminho, encontra Lanchima, que tenta apoiá-lo. Mas o clima é pesado. Alan, o namorado de Jussara, está ainda mais abalado. A voz falha quando ele fala. A médica disse que o estado dela não melhorou como esperado. Se continuar assim, a sua mãe pode não resistir. Marlon entra em desespero. Você tá falando sério? Em prantos, Alan responde. Eu não consigo entender. O silêncio toma conta do corredor e o medo se instala de vez. A Jussara sempre foi uma boa pessoa. Por que isso tem que acontecer com ela? O coração de Marlon dispara. As batidas ficam mais rápidas. O peso da realidade começa a esmagar tudo o que ele acreditava. Algo dentro dele começa a mudar. Alan percebe o semblante de Marlon. O rosto pálido, o olhar perdido, e pergunta, preocupado. Você tá bem? Tá ficando pálido como daquela vez que passou mal depois da operação? Eu vou chamar a Stephanie. Marlon o interrompe imediatamente. Espera, eu vou conseguir o dinheiro para a cirurgia da minha mãe. Alan se surpreende. Vai mesmo? Mas como? Marlon responde, firme. Deixa isso comigo, não precisa se preocupar. O importante é que minha mãe faça esse procedimento o mais rápido possível. Logo em seguida, Marlon entra no quarto e encontra Jussara acordada. Ela sorri ao vê-lo. Filho, que bom que você está aqui. Você sabe quanto tempo eu ainda vou ficar aqui? Tentando se manter forte, Marlon responde. Se depender de mim, você volta para casa o quanto antes. Jussara segura a mão do filho, com carinho. Eu sempre soube que você seria o meu herói. E não digo isso só porque você é policial.
Essas palavras atingem Marlon em cheio. O aperto no peito aumenta. A culpa pesa ainda mais, e ele nem imagina que uma grande reviravolta está prestes a acontecer. Enquanto isso, Ryan e Cam distribuem os convites de casamento. O clima é de alegria, mas nem todos conseguem sorrir. Em determinado momento, Ryan vai até o galpão de kickboxing e encontra Marlon quieto num canto. O desespero está estampado no rosto dele. Ryan se aproxima. Como tá a sua mãe? Marlon responde quase automático. Tá bem. Mas Ryan o interrompe. Não é por isso que você tá assim, né? Marlon respira fundo e finalmente se abre. Eu recebi uma proposta e tô muito dividido. Eu nunca faria nada de errado, mas eu não sei se denuncio esse esquema. Tem pessoas que eu considero muito envolvidas nisso. Ryan entra em choque. Você tá falando da Bárbara? Do esquema do Romano? Surpreso, Marlon rebate. Como você sabe disso? Ryan responde, sério. Naquela vez que meu irmão caiu no ringue, nesse momento Lucas aparece e pergunta, desconfiado. Por acaso estão falando de mim? Ryan não hesita. Pois é, estamos falando dos seus esquemas com a Bárbara. Lucas arregala os olhos, fica ainda mais pálido. O nervosismo é evidente. Marlon o encara, sem rodeios. Eu sei de tudo, e sei que parece uma proposta muito boa, mas isso tem problemas, e para começar, é ilegal. Lucas engole seco, gagueja. Eu não... Ryan o interrompe. Não precisa mentir, meu irmão. A Bárbara pode ser muito convincente quando quer. Lucas engole em seco. Visivelmente nervoso, ele pergunta. Você vai me entregar? Marlon responde, sério. Não. Mas você sabe que eu não posso simplesmente fechar os olhos para isso. Eu sei que você, e até mesmo a Bárbara, são vítimas desse esquema. O verdadeiro culpado é o Romano. Confuso, Ryan comenta. Então você está pensando em... De repente, Bárbara aparece. Sorridente. E aí, galera? O que vocês estão fazendo? Ryan e Lucas ficam paralisados. Tentam disfarçar. O clima pesa. Marlon responde, rápido. O Ryan tá entregando os convites de casamento dele com a Cam. Ryan abre um sorriso amarelo. Confirma. É isso mesmo. Aqui está o seu. Bárbara aceita o convite com entusiasmo. Que lindo! Eu adorei! Ryan aproveita um momento. Bora, Lucas, me ajuda a entregar os outros. Quando ficam a sós, Bárbara encara Marlon, sem rodeios. E então? Já pensou sobre o esquema? A próxima luta tá chegando, e pelo visto, vai ser logo depois do casamento do Ryan. Marlon respira fundo. O olhar fica sério. Na verdade, sim. Pode falar com o Romano. Eu vou entrar no esquema. Bárbara se anima na hora. O abraça forte. Ai, que ótimo! Você não vai se arrepender. Marlon a interrompe. O tom muda. Mas tem um porém. Eu preciso do dinheiro o quanto antes. Minha mãe não pode esperar. Bárbara concorda. Pode deixar. Eu já deixei o Romano a par da sua situação. Depois da sua luta, ele vai te entregar uma maleta com a grana. Assim que Bárbara se afasta, Marlon abaixa a cabeça. Fecha os olhos. A culpa a aperta. Me desculpa, Bárbara, mas eu preciso fazer isso. Enquanto isso, Lucas chama Ryan para conversar. O tom é sério. Desde quando você sabia do esquema do Romano? Ryan responde, firme. Por favor, eu não sou nenhum mané, e você sabe que eu sou contra isso. Lucas rebate. Isso não é nada comparado ao que você já fez. Ryan o enfrenta, sem medo. Não importa. Eu já parei atrás das grades, e eu não quero que você pare lá também. Ele continua. Se você continuar com isso, principalmente agora... Lucas o interrompe. O que você está querendo dizer com isso? Acha que o Marlon... Ryan corta. Eu não sei de nada, mas se eu fosse você,
pulava fora desse barco, antes que ele comece a afundar. Ryan se afasta. Lucas fica pensativo. O medo começa a crescer. E ele nem imagina que Marlon está preparando uma grande armadilha. Longe dali, Sofia tenta se sentir confortável com a mãe, mas algo não está certo. Ela começa a perceber que Ellen não é a mulher que ela imaginava. Em determinado momento, Ellen se aproxima da filha, com um sorriso estranho. Por que eu tenho a impressão de que você anda tão tristinha? Sofia responde cabisbaixa. Porque eu estou. Eu não quero mais fazer pegadinhas. Ellen frange a testa, estranha. Mas você gostava tanto. O que te fez mudar de ideia? Sofia responde, firme. Porque eu sei que essas pegadinhas são erradas, e é por isso que a gente está longe de casa. Nervosa, Ellen rebate na hora. A sua casa é aqui. Aqui comigo. Você tem que esquecer os boss, e principalmente aquela Leona. Sofia a encara, sem medo. Eu nunca vou me esquecer. Foram eles que me criaram e me ensinaram a ser uma boa menina. Ellen fica irritada. O tom muda. O que você está querendo dizer com isso? Tá me julgando por eu não ter estado na sua vida desde pequena? Sofia apenas ergue os ombros, como quem concorda. A irritação de Ellen explode. Ela segura o braço da menina com força. Já chega. Eu tô aqui cuidando de você, te dando comida, proteção e muito amor. Ela se inclina, ameaçadora. Eu não vou aceitar que você me trate dessa maneira. Você vai me obedecer e vai fazer tudo o que eu mandar. Tá me ouvindo? Sofia sente o medo crescer. Mas por dentro, algo muda. Ela começa a pensar, em silêncio, em uma forma de fugir daquela realidade. Algum tempo depois, chega o dia do casamento de Ryan e Cam. Cam se arruma ao lado de Pam e Léo. O sorriso não sai do rosto. Ela sente que seu maior sonho está se realizando. Ela vai se casar, vai formar sua família e ainda está cercada pelas amigas. Marlon chega ao casamento, mas não consegue esconder a tristeza. O estado de Jussara piora a cada dia. A fila da cirurgia parece não andar e o desespero só aumenta. Para piorar, Marlon se sente desconfortável. Os olhares de desconfiança de Lucas e Ryan pesam, e a expectativa de Bárbara o sufoca. Quando a marcha nupcial começa a tocar, Cam entra radiante. Cada passo em direção ao altar é cheio de emoção. Os convidados se emocionam durante a cerimônia. Alguns choram, outros sorriem, mas Marlon permanece sério, fechado, distante. Léo percebe, se aproxima. Por que você tá assim? Eu achei que você ia ficar feliz no casamento do seu amigo. Marlon responde, tentando disfarçar. É claro que eu tô feliz. Léo segura a mão do namorado, com carinho. Tudo bem, você não precisa explicar. Eu sei o que você tá passando. Ao final da cerimônia, todos aplaudem. Ryan e Cam agora são oficialmente casados. Cam chama as solteiras. Sorri. Tá na hora de jogar o buquê. As mulheres correm, cheias de expectativa. O buquê voa pelo ar e cai nas mãos de Léo. Ela se vira, animada. Procura Marlon com o olhar. Mas ele não consegue sorrir. Não demonstra alegria alguma, mesmo vendo a namorada ser apontada como a próxima a se casar. Momentos depois, Léo chama Marlon para conversar. O tom é direto. É impressão minha ou você detestou que eu tenha pegado o buquê? Marlon suspira. Me desculpa, mas existem tantos problemas na minha vida que eu simplesmente não consigo ficar feliz com esses clichês. Léo retruca, magoada. Esse é justamente o problema. Nunca estamos na mesma sintonia. Olha pra mim. A Sofia tá desaparecida. E mesmo assim eu tô tentando sorrir pra você. Cabisbaixo, Marlon pergunta. Então, você acha que seria melhor se a gente ficasse só como amigos? Léo respira fundo. O olhar entristece. Essa é a única forma de a gente conseguir ser feliz um com o outro. Os dois se abraçam, sem palavras. E, naquele momento,
Marlon sente um peso enorme sair das costas, como se uma decisão difícil tivesse sido tomada. Longe dali, Sofia percebe algo importante. Ellen deixou um dos celulares sem supervisão. Com cuidado, Sofia pega o aparelho, disfarça e entra no banheiro. As mãos tremem, o coração dispara. Ela disca o número de Léo, mas Léo tá chorando em sua cama. Não percebe que o celular tá tocando. Abalada, Sofia se senta no chão. As lágrimas caem. Ela não me atende. E agora? Como eu vou voltar para casa? Nesse instante, a porta se abre. Ellen entra no banheiro. Sofia se assusta. O medo volta com força. Ellen se abaixa. O tom é calmo. Você quer mesmo voltar para casa? Sofia responde, sincera. Eu quero muito. Isso não quer dizer que eu não te ame, mas eu não tô feliz aqui. Ellen abaixa a cabeça. A voz sai embargada. Eu sei. Eu finjo ser uma mãe dura, exigente, que quer ter a filha sempre por perto. Ela respira fundo. Mas eu não consigo te ver assim. Você teve a vida que eu sempre quis ter, e eu tirei isso de você. Te arrastei para uma vida deprimente. Sofia pergunta esperançosa. Isso quer dizer que você vai me levar para casa? Ellen respira fundo mais uma vez. Eu vou. Afinal, a função de uma mãe é deixar o filho feliz, não é? Mesmo sabendo que corre um grande risco de ser presa, Ellen decide voltar ao Rio de Janeiro, sem imaginar que seus medos vão se concretizar. Algum tempo depois, o galpão de kickboxing começa a lotar. Pessoas chegam de todos os lados para assistir ao campeonato e torcer por seus favoritos. Quando Marlon aparece, tenta ser discreto, mas o olhar o entrega. Ele está escondendo alguma coisa. Logo em seguida, ele se encontra com Bárbara e Lucas e percebe que Romano também está ali, pronto para concretizar o esquema. Bárbara se aproxima, fala baixo. Ele já tá com a grana, mas pediu uma coisa. Marlon franze a testa. O quê? Ele quer que você perca essa luta. Como assim perder? Bárbara explica, tensa. Se você não perder, ele não fecha o negócio. Você não recebe a grana e não paga a cirurgia da sua mãe. Ela encara Marlon, séria. Você precisa decidir, e rápido. Pouco tempo depois, Marlon sobe no ringue. O barulho da torcida aumenta. Ele olha para Romano, que faz um sinal discreto, ordenando que ele perca. Marlon então encara o adversário, respira fundo. Ao redor, todos ficam apreensivos. A luta vai começar. E tudo indica que essa será a mais tensa do dia. Quando o sino toca, a plateia vai ao delírio. O barulho é ensurdecedor. Os dois lutadores se encaram. O clima fica pesado. De repente, Marlon faz algo inesperado. Ele tira um objeto de dentro da bermuda, aponta direto para Romano e grita: "Parado aí!" Os seus dias de jogos ilegais chegaram ao fim. O ginásio inteiro congela. Bárbara e Lucas entram em choque. Tentam fugir, mas é tarde demais. Vários policiais começam a entrar ao mesmo tempo. Cercam o local. Ninguém sai. Furioso, Romano grita: "Você me enganou, Marlon. Eu não devia ter confiado em você." Marlon responde firme: "Todo mundo aqui conhece os meus princípios. Se você realmente achasse que me conhecia, saberia disso." Ele continua, sem hesitar: "Você e os seus superiores estão fora de jogo." Enquanto isso, Ellen e Sofia desembarcam na rodoviária. Sofia está animada, o sorriso volta ao rosto. Ela finalmente vai voltar para casa. Mas Ellen segura a mão da filha. O olhar é sério. "Eu vou ter que me separar de você aqui. Eu não posso ser vista." Sofia se assusta. "Você não vai comigo até a minha casa?" Ellen responde, tentando manter a calma: "Eu não posso, mas vou te colocar dentro de um táxi. Já está tudo pago, tá bem?" Nesse exato momento, uma voz surge atrás delas. Achou mesmo que ia conseguir escapar? Ellen sente um frio percorrer o corpo. O coração dispara. Ela se vira e leva um choque. É Léo. Desesperada, Ellen pergunta:
Como você sabia que eu estaria aqui? Sofia responde sem hesitar: fui eu que avisei. Ellen encara a filha. O olhar é de traição, de raiva, de derrota. Sem perder tempo, Ellen começa a correr, mas logo percebe que não há para onde fugir. Os boss surgem ao lado dos policiais, cercam tudo. Ellen entende: é o fim da linha. Com o passar dos dias, a polícia consegue arrancar uma confissão. Ellen revela onde Woodson está escondido. Ele também é preso. Igor é levado de volta para os pais, finalmente em segurança. Bárbara é indiciada. O envolvimento no esquema de Romano vem à tona, e seus dias como lutadora chegam ao fim. Jussara, enfim, consegue realizar a cirurgia. Marlon respira aliviado. O medo dá lugar à esperança. E ao ouvir da própria mãe que ele é um herói, Marlon não consegue conter a emoção. Agora fica a pergunta: você acha que Marlon e Léo vão ficar juntos? Deixe a sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique para assistir e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo depois da novela.